Galera do quarto ano, tudo bem? Vamos para mais um conteúdo de matemática. Essa semana nós vamos falar um pouquinho sobre o metro. O metro é uma unidade de medida usada para expressar comprimento. Por exemplo, o meu passo tem 1 metro de comprimento. A distância da minha casa até a escola é 500 metros. Podemos indicar a medida obtida em 1 metro com o número seguido do símbolo m, que representa o metro. O metro foi escolhido como unidade de medida padrão para expressar comprimentos. Para obter medidas em metro, alguns instrumentos são mais adequados. Por exemplo, a fita métrica, o metro articulado e a trena. Daí aqui embaixo, pessoal, a gente tem as imagens desses instrumentos. Ó, que a gente acabou de falar, fita métrica, metro articulado, né, e a trena. O metro é a unidade de medida mais adequada para expressar, por exemplo, a altura de uma pessoa, o comprimento ou a largura de uma sala, de um ambiente, né, um quarto, a altura de um viaduto e a altura de um prédio. Então, a gente utiliza o instrumento de medida metro, né, para saber o tamanho dessas coisas que a gente acabou de falar aí, ou pessoas. Caminhão preso em viaduto na Alemanha em 2012, né? Por que será? Porque o limite do metro aqui de altura desse viaduto era 3,5 metros, né? Então, no caso, esse caminhão, ele tinha mais aqui, né? Nessa parte que não passou, que ficou aí, né? Preso, tá bom? Essa placa de trânsito aqui, que significa isso, né? A altura permitida. Aí, vamos passar para a próxima página, onde já vai ter as atividades. Deixa eu só aumentar aqui para você enxergar melhor. Vamos lá, ó. Aqui a gente vai fazer algumas modificações, tá? Por vocês estarem no remoto, então tem coisa que não vai dar pra gente fazer, porque não estamos na escola, mas a gente vai adaptar, tá? Então, número 1, use uma fita métrica ou uma trena para obter as respostas das questões a seguir. Então, converse aí com a mãe de vocês, com o pai, com quem mora com vocês, sobre esses instrumentos de medidas que vocês tiverem em casa para estar utilizando. Se não tiver a trena, não tiver o metro, né? Utilize o que vocês conseguirem. Letra A. Sua altura é igual ou menor... sua altura é igual, menor ou maior que 1 metro. Vocês sabem a altura de vocês? Então, vocês coloquem aí a resposta na letra A, tá? Vocês medem mais de 1 metro? Sim ou não, né? E qual é a altura de vocês? Letra B. O comprimento do tampo de sua carteira é igual, menor ou maior que 1 metro. Na verdade, aqui, vocês vão falar da mesa onde vocês utilizam para estudar. Pode ser a mesa da cozinha, a mesa da sala, onde vocês fazem as lições, né? A mesa que vocês utilizam. Não vai dar para a gente fazer da carteira porque não estamos na escola. Letra C. A largura da porta de sua sala de aula é igual, menor ou maior que 1 metro. A mesma coisa. Aqui no caso, vocês podem fazer da largura da porta do quarto de vocês. Lembrando que largura é aquela da lateral, tá? Quando eu falo em altura, eu falo aquela assim, ó, tá? Eu falo na questão horizontal. Quando eu falo de largura, né, é assim, tá? Eu quero saber a largura da porta do quarto de vocês. Dá 1 metro? É maior, menor, né? Ou é igual? Número 2. Veja ao lado o trajeto que Marina faz de sua casa até a escola. Qual é a medida em metro desse trajeto? Então, vocês estão vendo aí que aparecem os números, ó. Então, tem aqui, ó, a casa da Marina, 40 metros, né? Depois ela anda mais 110 metros, depois mais 253 metros, e por final ela anda 145 metros aqui, certo? Então, vocês vão pegar todos esses números e vão fazer uma conta e vão achar qual é a medida do trajeto, porque tá perguntando o trajeto no total. Como que eu faço para achar? Que continha que eu vou utilizar aí para achar com esses 4 números que estão aí? Tá bom? Vocês podem fazer aqui no livro mesmo que dá. Número 3. A pista de ciclismo tem 950 metros de extensão. Paulo deu 6 voltas completa, tá?
Então, nesta pista, quantos metros ele percorreu? Ó? Então, uma pista de ciclismo, ela tem 950 metros de extensão, certo? No caso, Paulo ali, ele deu 6 voltas. Então, ó, é esse 950 multiplicado por essas 6 voltas. É uma outra conta que vocês vão ter que fazer aí, para achar o total, né? Quantos metros ele percorreu no total, dando essas 6 voltas. Joia? Número 4. Veja a representação das dimensões oficiais de um campo de futebol de acordo com em metro. Em metro é aquele que mede, né? A questão dos parâmetros, se está certo dentro da altura, da largura, tá? Então, é um instituto que tem para essa questão das medidas. Quantos metros uma pessoa percorre ao contornar um campo de futebol com as dimensões máximas oficiais? Então, vamos lá, presta atenção aqui, ó. Então, nessa parte de cima aqui, mínimo é 90 metros e máximo é 120 metros, tá? Então, de largura, né? Que ele tem aqui na lateral, tá? Na parte de cima. Depois aqui, ó, na parte de baixo aqui, ó, na parte onde a gente tem o gol, né? Para ser mais explicadinho para vocês, o mínimo é 45 metros e o máximo é 90 metros. Agora, se atentem para a questão do número 4. Vou ler de novo, ó. Quantos metros uma pessoa percorre ao contornar um campo de futebol com as dimensões máximas oficiais? Ou seja, você vai ter que usar os números mínimo ou máximo para fazer a conta, tá? Então, aqui de cima, o mínimo é 90 e o máximo é 120. Aqui da lateral, o mínimo é 45 e o máximo é 90. Então, vocês têm que usar os dados do número que tem o quê? O máximo. Então, aqui 90 e lá em cima 120. Beleza? Aí, vocês vão fazer essa conta aí, lembrando que, né, que são quantos lados? Tá? Então, aqui vai ser o número 120. Quantas vezes ele tem essa lateral aqui, ó? 1, 2. E o número 45, quantas vezes? 1, 2. Então, vocês vão fazer uma outra conta aí para achar o tamanho total deles, tá? Então, aqui 45, né? Mais 120, depois mais 45, depois mais 120. Tá joia? Ficou claro? Depois, número 5. Rogério percorreu 260 metros para contornar um terreno que lembra um quadrado. Qual é a medida de cada lado desse terreno? Pessoal, um quadrado, ele tem quantos lados? Tem que pensar nisso. Tudo isso são informações, tá? Ah, acertou quem disse 4. Um quadrado tem 4 lados, tá? Só que aqui, na verdade, ó, ele quer saber aqui no caso ele não quer o valor total, ele quer o valor de cada lado, né? Ó, Rogério percorreu 260 metros para contornar um terreno que lembra um quadrado. Qual é a medida de cada lado desse terreno? Então, quer saber o tamanho de cada lado desse quadrado, porque eu tenho o valor total. Quando eu quero fazer o inverso da conta, eu uso uma outra continha aí, né? Onde eu vou distribuir esses números. Quando eu preciso distribuir esses números, partilhar, repartir, qual é a conta que eu utilizo? Acho que vocês aprenderam essa conta o ano passado, tá bom? Tentem fazer, tá? Dúvidas? Podem mandar no WhatsApp lá para a Pro, tirar foto da página, tá bom? Boa semana para vocês, fiquem com Deus.